Pessoal, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. E hoje nós vamos começar a falar sobre o sistema de alimentação, no caso de motor diesel, tá? Antes de nós chegarmos lá a falar da parte de bomba injetora ou sistema, no caso de gerenciamento eletrônico, no caso da parte de alimentação, a gente tem que ver o seguinte. Se eu perguntar para vocês, qual que é a autonomia no caso de trabalho de um trator? O que vocês vão responder? Tiver uns 20 litros por hora, 15 litros por hora. Olha, acerto você. Como é que eu meço isso aí? Como que é, pergunta? Como é que eu meço isso daí que você está falando? Eu estou tendo um consumo, Igor. Você está dando 20, a autonomia dele por hora, né? Isso. Ah, não Ah, sei te falar isso. Não sei te falar. na verdade, gente, ó, se a gente fosse trabalhar no sistema rodoviário, o cara ia falar tantos quilômetros, no caso, por litro, né? No caso de vocês aí, 20 litros por hora, 20 litros por, ou 2 litros por hectare. Aí existem alguns cálculos que a gente dá para a gente, no caso, estar trabalhando em cima disso, tá? Que seria o adequado. Tá. O que a gente precisa também, no caso, saber? Como é que eu sei qual que é a quantidade de autonomia, por exemplo? Nós falamos aqui em horas, mas e a autonomia geral de um trator? O que seria, por exemplo, isso? Autonomia geral, quanto aquele tempo que ele aguenta ficar trabalhando? Quantos litros tem lá o tanque, no caso de um trator? O T7 tem 404 litros. 404 litros, beleza. Aí você fala assim, se ele gastar, por exemplo, sei lá, 40 litros por hora, tá? Ele teria, no caso, uma autonomia de aproximadamente umas 10 horas trabalhando, não é isso? A gente Isso. divide 400 por 10, Isso. por aí, né? Então, a gente pega, a gente faz, no caso dessa forma, 40, no caso, litros por hora, divide por os 400 por 40, eu vou ter lá 10 horas, no caso de utilização. E assim, todo e qualquer maquinário, veículo rodoviário ou de passeio que for, ele vai ter que ter, no caso, um elemento de alimentação, tá? Ou um reservatório. Então, de um modo geral, onde começa o nosso sistema de alimentação? O sistema de alimentação ele começa lá no tanque, tá? Então, a partir do momento que o cara vai lá, o operador ou dono, o que for lá, vai alimentar ou vai, no caso, abastecer, ele vai tirar de um reservatório e vai pôr no outro reservatório, tá? Alguns reservatórios desses têm aquela pré-filtro lá que o cara tira aqueles elementos que são tamanho grande, então ele tira lá, por exemplo, o que tiver superficial, alguma coisa assim, e outros elementos os caras vão lá para o filtro de saída do tanque e filtro, no caso, na linha, no caso de alimentação, tá? Então, nós temos aí algumas coisas dessa forma. Até então, alguns motores ainda que não trabalham com gerenciamento ou com sistema eletrônico, como é que ele faz para puxar o combustível lá do tanque até o motor? Ou até a bomba? Tem uma bombinha, né? É uma bomba de transferência que a gente chama, não é isso? Essa bomba de transferência, o que ela faz, gente? Ela vai pegar o combustível, bombar o combustível. Então, um lado ela aspira, no caso da linha, enche ela, e na hora que ela empurrar de novo, ela vai fechar aquela entrada e vai empurrar para onde? Para o sistema, né? E
ela vai manter, no caso, uma pressurização. Então, só que quando a gente fala no trator, tudo a gente fala lá, o trator trabalha com a pressão alta, mas a linha de alimentação, no caso do tanque, seja ela num sistema de gerenciamento eletrônico, ou seja ela, no caso, num sistema mecânico, vocês vão ver que a gente chama de baixa pressão, tá? Essa baixa pressão, o que ela vai acontecer? Ela vai estar alimentando o circuito, tá? E, no caso, chegando até onde pressuriza. Se a gente fizer um equiparativo para vocês, para que serve a bomba injetora no motor diesel, naquele extrator mais antigo? Para que serve aquilo? A bomba injetora. Para fazer a distribuição entre os cilindros? Vai fazer a distribuição, está certo, Alan? E além disso, ela vai fazer o quê? Aumentar a pressão. Porque se eu pegasse lá o combustível com a baixa pressão que veio e mandasse lá para dentro do cilindro, sabe quando que eu ia conseguir pegar fogo nisso? Nunca. Tá? Então, é essencial que a gente, no caso, tenha essa bomba de alimentação até a bomba injetora, da bomba injetora sob pressão ou por alimentação que a gente tem dessa, daí ela vai aumentar a pressão até um ponto que ela consiga abrir os bicos injetor, tá? Então, vamos pensar assim. Primeiro, nós vamos estar tratando como funciona um sistema mecânico para depois a gente passar para o sistema eletrônico. Por quê? O sistema eletrônico ele foi a evolução do sistema mecânico, tá? Se a gente for ver dessa forma, tudo que faz um sistema mecânico, o sistema eletrônico também faz. Só que muito mais bem controlado, ou ele tem, no caso, um controle maior de tudo, todo o processo. O sistema mecânico eu tenho limitação porque as peças que vão sendo desenvolvidas, ela vai se desgastando com o tempo, com a parte metálica, e ainda ele tem limitação, no caso, na fabricação. Então, eu não teria como diminuir mais o tamanho, por exemplo, das peças, porque eu estava assim com uma restrição muito grande, tá? Então, a gente tem que ver dessa forma. Essa bombinha de transferência que a gente chama, gente, ela tem duas funções. Tem essa função aí que é puxar o combustível e mandar até a bomba, e em alguns casos ela é uma bomba alimentadora, que a gente chama, que é a bomba que na hora que eu precisar sangrar o sistema, ele vai conseguir, no caso, sangrar. Isso quer dizer o quê? Eu vou pressurizar ele, no caso, manual, porque o motor não entra em funcionamento. Alguém de vocês já pegou algum motor lá que estava com entrada de ar falsa? Alguma coisa? Quase sempre tem. E daí, o que vocês fazem lá? Ah, tem todo um processo, né? Tem que fazer pressão e ver onde que tá A vazando entrada de ar. demais. Aham. Tem que Então, ter um é processo. fácil de achar isso aí. Ah, não é, né? Então, a gente tem que, no caso, ir separando para ver, no caso, os problemas que podem ser dados. Então, a gente, com o decorrer, vocês vão ter que, no caso, achar, por exemplo, onde está dando a entrada de ar, porque senão o motor não entra em funcionamento. O motor diesel, o problema dele é esse. Se entrar ar e não pulverizar, ele não entra em funcionamento, tá? E aí, gente, ó, a gente tem lá, esse cara, a gente vai fazendo isso e às vezes a gente consegue sangrar e ela funciona por um tempo até, no caso da entrada de ar de novo, e ir verificando. Então, vocês vão ter que, no caso, fazer o quê? Ir separando, tá? Ou eliminando. Tem muita gente que pega, por exemplo, em vez de passar pelo filtro, ele pega o combustível direto saindo da linha de alimentação e joga direto na bomba injetora. Porque ele elimina se é uma entrada de ar pelo filtro, tá? Se mesmo assim ele continuar com entrada de ar, aí ele vai ter que procurar, no caso, na linha, tá? O trator não é comum, mas se você pegar na área rodoviária, ele tem um decantador que a gente chama que é um filtro que a gente tira ou elimina a água, no caso do óleo,
tá? Ele está na linha de alimentação. Então, vai lá e verifica se não está entrando no ar por esse cara. E aí, por último, o cara chega até lá no perto do tanque. Às vezes eu tenho o meu pescador, que a gente chama lá, que ele vai ficar na parte mais profunda do tanque, né? E esse pescador, se ele tiver rachado, trincado, alguma coisa na ponta, na entrada lá, ele vai dar essa entrada de ar falsa. Ou, em alguns casos, a arruela, no caso de vedação, que a gente usa muito, aquelas arruelas de cobre, a arruela de alumínio, que é comum, tá? Na hora que o cara foi fazer alguma manutenção, ele acabou, no caso, não apertando ou danificou a arruela e começa a dar entrada de ar falso. E aí é fatal dessa, no caso, não está funcionando, tá? Esse é o primeiro passo para a gente fazer. Ah, senhor, mas e se for um sistema eletrônico? Bom, sistema eletrônico a gente tem que ver, é um pouquinho diferente. Apesar que, a gente pode também colocar assim, a bomba injetora mecânica, essa que a gente está falando que usava nos tratores mais antigos, ela também tem um interruptor, ou a gente chama de cebolinha, no caso de liga e desliga. Então, o que essa cebolinha faz? Na hora que você, ou o interruptor, você liga a chave, ele energiza, ele, no caso, o solenoide puxa uma agulha e libera a passagem de diesel, tá? O que vai fazer? Ele vai alimentar o circuito e o motor entra em funcionamento. Quando eu desligar na chave, o que acontece? Ele desarma, desliga, no caso, a parte elétrica ou esse interruptor, e aí corta a passagem de diesel. Cortou o diesel, para de funcionar, tá? É outro teste que dá para ser feito aí nesse sistema. E quando for eletrônico totalmente, aí eu tenho que ver, por exemplo, a bomba de alimentação, se ela está, no caso, alimentando, e, no caso, se está chegando a energia, no caso, nos bicos injetores para poder fazer abertura e fechamento. Porque não é que ele a pulsação elétrica vai abrir o bico. Na verdade, ela vai auxiliar, porque a pressão que é gerada é muito alta, ela vai erguer a agulha do bico e vai, no caso, fazer a injeção de combustível. Tá? Então, a gente tem que ver assim o seguinte, que a gente vai eliminando, pega lá o tanque, a tubulação, no caso de conexão, os filtros, até a bomba alimentadora e da bomba alimentadora para a bomba injetora. Nesse caminho aí que eu posso ter um problema aí, que é o de baixa pressão. Da bomba injetora até os bicos, também pode ter uma entrada de ar, por exemplo. Eu tenho um cano lá que está rachado. Esse cano rachado vai dar uma entrada de ar falsa. Se der uma entrada de ar falsa, vai, no caso, não vai entrar em funcionamento também o motor. Porque se pulverizar ar vai funcionar? Não funciona, tá? E o ar, ele não pega fogo, na verdade. Tem que ter o combustível lá dentro, para ele estar entrando em funcionamento. Bom, e bomba injetora? Toda vez que eu tirar uma bomba injetora do trator, tá, ou de uma máquina, vocês vão ter que, no caso, depois fazer o sincronismo da bomba em relação ao que? O sincronismo do motor. Porque quando a bomba injetora é colocada, ela é colocada em sincronismo para poder fazer a distribuição, igual você falou no começo, Alan. Então, o que acontece? Se eu tirar a bomba em qualquer posição e colocar ela em qualquer posição, vai estar sincronizado o motor? Não. Então, eu tenho que sincronizar o motor com a bomba injetora para ela dar o débito ou a injeção de combustível nos tempos exatos. Então, eu tenho lá a ordem, no caso de explosão do motor, 1, 5, 3, 6, 2, 4, ou 1, 3, 4, 2, que daí seria um motor 4 cilindros. 1, 3, 1, 2, 3, um motor 3 cilindros, aí depende, no caso, do tamanho do motor que vocês estão mexendo lá, tá? Uma coisa que vocês têm que prestar atenção. Então, quando eu mexer com bomba injetora, eu tenho que sincronizar, no caso, a bomba e acertar o débito de injeção. Quando eu tiver com um sistema de gerenciamento eletrônico, o que eu vou fazer? Eu não tenho mais a bomba, mas eu tenho uma bomba alimentadora, uma bomba de alta pressão. Eu posso colocar ela em qualquer posição, gente. Por quê? Esse sistema, ele vai ter um sensor de rotação e um sensor de fase, tá? O sensor de rotação, ele indica que o motor entrou em funcionamento ou começou a girar. E o sensor de fase vai indicar o quê?
qual que é o primeiro cilindro para começar a dar o quê? O débito de injeção. Tá ok? É isso que ele tem que fazer. Bom, aí nós temos lá para frente. Que o sistema de combustível, no caso, ou do diesel, ele é responsável em fazer o quê? Ó, tem três coisas distintas. Armazenamento, que é aquela que a gente falou, por exemplo, em relação ao nosso tanque ou reservatório. O transporte e a filtragem do combustível. Então, essa linha vai ter lá os filtros. Aí, no caso, fabricante traz o tipo de filtro ou a micragem que ele vai, no caso, ser adequada para o funcionamento daquele motor, tá? Então, eu tenho ali, por exemplo, essa questão aí, por exemplo, na questão de armazenamento, transporte e filtragem do combustível. Dosagem de combustível de acordo com a posição do acelerador. Isso quer dizer o quê? Aumenta o débito ou diminui o débito. Ou eu aumento a injeção, diminuo a injeção. Se por acaso o camarada tiver com o pé a meio acelerador, tá? É uma coisa. Se eu tiver com o acelerador totalmente esgoelado lá, é outro, tá? Aí eles falam aqui, injeção de combustível atomizado. Essa palavra atomizado aqui, se a gente falar que vai atomizar o combustível, fazer quase ele desaparecer. Então, fica um negócio assim meio estranho. Então, a questão, no caso, quando a gente fala de combustível, é pulverização de combustível, tá? Então, eu vou pulverizar, ó, injeção de combustível ou pulverização sob pressão, tá? No interior da cama de combustão de cada cilindro, segundo a ordem de ignição do motor. Isso quer dizer o quê? O motor diesel, ele vai funcionar que jeito? O jetor está onde? Do diesel? Está dentro, no caso da câmara do cilindro, ou está fora? Tá dentro? Está Tá dentro. só a pontinha dele, né? Isso. Só que a gente fala assim, gente, que essa aí é a tal da injeção direta, tá? Dentro da câmara de combustão. Existe, no caso, os motores mais antigos, que hoje vocês não vão encontrar mais isso, que é os motores com injeção indireta, tá? Que daí ele dava a injeção numa anticâmara, daí ele tinha uma passagem daquela anticâmara para a câmara principal, e isso aí gerava uma ressonância muito alta, parecia que o motor estava batendo, tá? E hoje, com os motores que têm a injeção direta, que é dentro da câmara de combustão, ou a câmara de combustão dá na cabeça do pistão, vocês vão ver que o motor trabalha bem mais suave, bem menos ruidoso, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nisso daí também. Então, essa questão de injeção é, no caso, a pulverização, não a atomização. A atomização você vai fazer sumiu praticamente aí o combustível. Tá? A pulverizar, você vai chegar a um ponto que você pulveriza que ele está pulverizando lá praticamente uma fumaça lá dentro, e quanto mais pulverizado ou mais pressão eu tiver, mais fácil ele pega fogo. Tá? Pressão de injeção. Ó. Ele está falando aqui, os eletrônicos hoje eles trabalham em torno de 1.600 a 2.000 quilogramas força centímetro quadrado, ou de 1.600 a 2.000 atmosferas, tá? Isso para o sistema eletrônico. Se você pegar uma bomba injetora, a bomba injetora não trabalha dessa forma. A bomba injetora, ela vai trabalhar, e quando você pegar uma bomba injetora que ela tem a pressão alta, ela chega a 280, 270, 260 bar pressão, ou quilogramas força centímetro quadrado, tá? Então, é bem mais baixa a pressão que ela de aplicação. Por isso que o pessoal fala que o sistema eletrônico ele é mais eficiente, ele queima melhor do que no caso, com bomba injetora. E a gente foi substituindo todos esses conjuntos por causa disso daí. Tá? Essa é a grande jogada em relação, por exemplo, o que a gente tem rodando. Tá?
Aqui, ó, só para a gente entender. Isso aqui vocês vão encontrar desse tipo de bomba ou a bomba rotativa lá também, que a gente encontra em alguns tratores, tá? O que é uma bomba dessa aqui? Essa bomba que vocês estão vendo aqui é uma bomba em linha. O que é uma bomba em linha? Cada um desses caras que vocês estão vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 elementos. Seria 6 cilindros, tá? Quando eu for fazer essa bomba, eu vou ter que fazer todos os elementos que estão aqui no cabeçote da bomba ou na parte interna. Aqui, esse comando que tem aqui dentro é que nem um comando de válvula. Ele vai, no caso, comandar a abertura e o fechamento desses elementos para pressurizar esse sistema aqui, que é a pressão de alta, e abrir, no caso, esse bico injetor que é mecânico. Esse bico injetor aqui, única e exclusivamente, ele é aberto com a ação da pressão hidráulica, gente. Tá? Então, aqui em vermelho, que vocês estão vendo aqui, ó, em vermelho, eu tenho aqui, no caso, alta pressão. Aqui, eu tenho, no caso, baixa pressão, porque aqui é retorno, e aqui está saindo do meu, no caso, tanque, indo até, no caso, a bomba alimentadora. Da bomba alimentadora até aqui, ele vai ter uma pressão um pouquinho maior para poder passar o quê? Os filtros. Tá? Alimentou a bomba, por sua vez, os elementos que tem aqui, cada um, no caso, desse sistema, vai pressurizar o circuito, chegando aqui 280 bar, eleva, no caso, a agulha e quando abrir a válvula de admissão, vocês estão pulverizando lá, no caso, no conjunto, tá? Para ocorrer o quê? A queima dentro da câmara. A grande diferença desse motor aqui com o motor a gasolina, álcool e GNV, o que que é? Esse motor aqui, quando ele vai entrar em funcionamento, ele, na verdade, ele tem o quê? Só ar comprimido, não tem combustível. O que que vai fazer pegar fogo é quando vocês dão o débito de combustível aqui, que a bomba injetora, ela injeta. Então, se ela pressurizou aqui, se esse aqui é o número 1, vamos pôr aqui, ó, 1, injeta aqui. Depois ela vai injetar o quê? 5, esse da cara aqui. Depois, 3, esse cara aqui. 6, esse cara aqui. 2, esse cara aqui. 4, esse cara aqui. Esse seria a ordem de ignição que o sincronismo dessa bomba, que tem essa parte de engrenagem, que vai estar aqui o comando dela acionado, vai estar interligado com o meu motor, no sincronismo do motor. Tá? Seja ela, do jeito que vocês estão falando aqui, uma bomba em linha ou uma bomba rotativa. Se for uma bomba rotativa, ela tem só um elemento de caso de pressurização, e aí ela tem a distribuição num sistema que nem fosse um distribuidor de carro. Ela vai, no caso, distribuindo o tempo de injeção dela conforme a ordem de ignição. Se for um 6 cilindros, é a mesma que eu falei para vocês aqui. E se for um 4 cilindros, é 1, 3, 4, 2. Tá? Seria a ordem de ignição dessa bomba injetora rotativa. Os tratores de 4 cilindros, tá? Dependendo a marca aí que vocês têm e qual que é a motorização que é utilizada, usa-se muito, por exemplo, a bomba CAV ou a Delphi, que o pessoal fala. A bomba, essas bombas Delphi para esses 4 cilindros geralmente são bomba rotativa. E depois a gente tem as bombas linear, que é essas daqui que a gente está falando que é para os 6 cilindros, e também tem a bomba rotativa para 6 cilindros. Depende que motorização que está usando. Tá? A CNH, por exemplo, lá, tá? Já utilizou, no caso, alguns tipos de motores diferentes. Já usou até lá antigamente, motor Mercedes, a própria Agco já usou motor Scania, já usou motor Perkins, tá? E hoje a CNH está usando o motor, no caso, o FTP, que é, no caso, um motor do próprio fabricante, tá?
Então, esse FTP, ele fabrica tanto motores, no caso de linha leve, quanto, no caso, motores para linha pesada ou agrícola, que a gente está vendo aqui. Então, os FTP, os motores que são aí os cursor 9, 11, 13, 12, aí depende do tamanho, no caso, do que a gente tem de motor aí, tá? São os motores fabricados pelo FTP. E aí também eles fabricam aqui motores, por exemplo, que nem aquele motor, o motor da Fiat, que é um corrente. Agora fugiu o nome aqui. Não é os Fire, não. É um motor que é feito aqui em Campo Largo, tá? Então a gente tem que ficar ligado aí essa relação, porque motor, gente, eu poderia até adaptar o motor se eu quisesse em qualquer trator aí. Só que o que eles estão fazendo hoje? O motor que está saindo nos tratores e nas máquinas, tá? São motores agrícolas. É diferente do motor, no caso, rodoviário, tá? Quando a gente falar em motor agrícola, ele tem reserva de torque e reserva de potência. O motor rodoviário, ele não trabalha dessa forma, ele trabalha com torque máximo, torque mínimo dela, e não tem essa reserva que a gente fala aí, igual essa questão dos motores agrícolas. E se eu falar também de motor marinizado ou motor para náutico, também muda também a concepção, tá? Que daí o motor marinizado, ele usa água, no caso, para arrefecimento, da turbina, da turbina não, do pós-arrefecimento, que é o intercooler, a água, arrefecimento, no caso do motor, a água também do mar ou do rio. Então, esses se chamam de motores marinizados, tá? Mas a concepção, gente, é basicamente a mesma, não vai mudar muita coisa. Você pegar um motor diesel daqueles caras lá, marinizado, ou pegar um rodoviário, a função aí da bomba injetora ou sistema de gerenciamento eletrônico é o mesmo, tá? Não vai ter um... Então, o que eu havia falado para vocês inicialmente, ó, se eu tenho, por exemplo, uma entrada de ar que vem aqui do tanque até aqui, igual a gente comentou com a ala, ou daqui até os filtros, até a entrada da bomba, se der uma entrada de ar aqui, vai comprometer a alimentação no caso de alta pressão. E mesmo daqui, saindo da alta pressão, daqui da bomba até o bico injetor, também não pode ter, no caso, nenhuma entrada de ar. Tá? Então, resumindo, eu tenho que ter um sistema hidráulico estanque. No caso perfeito, sem, no caso, a entrada de ar, bolha, alguma coisa assim, no sistema. A bomba alimentadora aqui, ó, ele tem um pré-filtro aqui embaixo, que esse copinho que o pessoal fala aqui, ó. Então, essa bomba alimentadora. Aí os filtros aqui, tem um primeiro aqui que a gente, no caso, que retém mais sujeira, o outro, no caso escape alguma sujeira que vem para o segundo, né? Aí chega aqui na entrada da bomba, ela tem mais um pré-filtro aqui na entrada dessa bomba, nesse parafuso. Aí, quando o comando de válvula começa a acionar aqui a bomba injetora, ela vai começar a pressurizar através dos comandos que ela tem aqui. E aqui o acelerador e estrangulador, por exemplo, da bomba que a gente vai ter, tá? Que é para matar o funcionamento, quando ela é mecânica. Tubo de alta pressão e injetor, tá? E retorno, caso não seja necessário, por exemplo, aquela pressão, ó, ela tem um retorno daqui da galeria da bomba daqui, e o retorno, no caso dessa coisa, acaba voltando para dentro do tanque. Geralmente, esses caras aqui, eles são colocados mergulhados no diesel, ou no final, no caso do tanque, para ele não aerar, que a gente chama, ou formar bolhas de ar. Porque daí, quando forma bolha de ar, acaba formando muita espuma dentro do sistema, e aí eu acabo tendo alguns problemas aí, tá? Não é adequado. Engrenagem com avanço aqui, na verdade, algumas com mola, que daí ele antecipa conforme a rotação que o motor vai trabalhando, porque a tendência do motor quando trabalha
Em alta rotação, gente, é trabalhar atrasado. Quando você tem alguma calibração, igual foi feita a engrenagem com avanço, ela vai alterando isso para sempre trabalhar na melhor posicionamento, no caso da bomba, ou melhor posicionamento de débito da bomba. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso aí também. Tem modelo que tem essa engrenagem com avanço e tem modelo que não tem essa engrenagem com avanço. Tá? Aqui, ó, é o que eu falei para vocês. Não sei se lá nos tratores tem isso. Alan, vocês têm algum filtro de linha ou de sedimentação, que o pessoal chama lá, antes de chegar lá, no caso, lá na bomba injetora, nos trator? O sedimentador? Tem. Tem? Tem. Você sabe qual que é o objetivo disso ou não? Tirar a água do diesel? Tirar a água do diesel. E vocês sabem que para vocês que trabalham no campo, um problemão desses aí é o reservatório que os caras têm lá nas fazendas, né? Uhum. Os tanques estacionários, né? Isso. A gente fala muito disso aí porque a tendência do diesel, no caso, se misturar com a água, é muito grande, gente, umidificar. E a água, para o sistema de alimentação, igual nós estamos falando aqui, que é de combustível, é um veneno, gente. A água, ela funciona como se fosse um elemento de atrito, porque, na verdade, ele tira o óleo, que é um lubrificante, e põe a água que ela baixa o lubrificante. Então, o que acontece? Ela começa a desgastar. E as peças, do caso que a gente tem aqui, na bomba injetora, nos bicos injetores, são todas metálicas. Agora, imagine, por exemplo, um bico desse aqui abrindo e fechando algumas vezes aqui, batendo com pressão alta. O que vai acontecer, por exemplo, se ele tiver água nesse cara? Vai detonar, por exemplo, esse bico. Então, em poucas passadas ou em pouco tempo, ele vai começar a gotejar esse cara aqui. Aí começa o quê? A gente fala que começa a dar excesso e o motor fica ruim de pegar. Tá? Então, alguns inconvenientes. Uma coisa, o cara tá reclamando lá que o motor dele é ruim de pegar lá, do trator, e fumaceia muito preto. Então, pode ser bico ruim, pode ser uma bomba já no caso danificada, e em alguns casos o motor fraco. Se o motor tiver com taxa de compressão muito baixa também, compromete, tá? Daí fica ruim de pegar também. A sedimentação hoje em dia, tem muita gente que está fazendo tratamento do diesel, não sei se vocês já viram fazer isso lá. Alguém já viu falar disso aí, tratamento do diesel lá? Contra as borras? Oi? A gente faz um lá contra as borras do diesel. Borra? Lá para das bactérias, né? Do O diesel. que vocês colocam lá, Alan? É o Act Oil. Act Oil? Esse é um produto. Esse Act Oil lá, ele já é um tratamento, no caso, tanto para borra, no caso que a gente fala aqui, quanto para bacterização. Quando a gente fala que tem um diesel que é biodiesel, que trabalha com óleo, no caso vegetal, vocês vão ver que isso aí não, eles fizeram uma coisa que o motor diesel queima esse tipo de óleo, mas eles não se conversam muito. Isso dá muito problema dessa bacterização, tá? Então, se você não utilizar desses aditivos aí, que é, no caso, para não bacterizante, eu vou ter uma série de coisas. Formar essa nata aí que o pessoal fala, que é, essa borra que o pessoal fala aí, ou se não, tem muita gente que fala que está com muito parafina o diesel, tá? Ela acaba formando uma nata em cima do óleo lá e isso aí acaba entupindo tudo aquilo lá. Daí, dificuldade em pegar, vai ter uma série de coisas assim, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. O tratamento e esse Act Oil não é muito barato, no caso, para a gente estar tratando. Então, o cara pega lá cada tanque, ele coloca lá tanto daquele tratamento. Eu não sei se vocês recomendam para o dono das propriedades por aí que o diesel dele, se ele deixar os tanques cheios, ele umidifica menos, porque a tendência, por exemplo, se você deixar com meio tanque lá, é formar água ou ele condensar água, no caso, nas paredes, depois misturar e decantar, né? Aí começa aquele rolo, no caso, no sistema. E
Aí eu acho que com as máquinas ainda de colher é pior ainda porque elas ficam mais paradas que o trator. Então, às vezes o cara colhe e depois encosta a máquina lá no barracão, não faz esgotamento no caso de tanque, não faz esgotamento da linha de alimentação. Aí o que que acontece? Na hora que vai funcionar, para pegar essa máquina é um parto, né? Aí vocês têm que chamar lá o mecânico para dar um jeito, daí vocês têm que esgotar o tanque, esgotar a linha, no caso, para poder, no caso, estar funcionando. Então, é problemática essa questão aí, por exemplo, de alimentação. Se você tem um tratamento, ela minimiza isso. Não quer dizer que vai resolver, porque depende de quanto tempo que vai ficar parado isso, tá? O óleo diesel, ou os combustíveis, no modo geral, tá? Não só óleo diesel, ele tem data de validade, gente. Então, se a gente não se atentar a isso daí, com pouco tempo ele vai se deteriorar, tá? E aí dificulta aí a inflamação, algumas coisas assim que a gente tem no caso do conjunto. Tá ok? Aqui tem mais um negócio interessante de falar para vocês, o filtro decantador. Acho que tem lá as revisões que vocês têm que ir lá e fazer a limpeza, ou drenar ele, né? Ou pede lá, ó, faz a revisão de tantos quilômetros, vai drenar lá o filtro de sedimentação. Depois, os filtros de combustível, tá? A troca dele também conforme, no caso, o fabricante, e depois tem ainda 2 tipos de filtro de combustível, tá? O de sedimentação geralmente parece um caneco que você vê lá, no caso, ele é translúcido, né? Para a gente ver se tem água ou não. Agora, o filtro de combustível, existe alguns que tem esse caneco, existe aqueles que são fechados. Os que são fechados, eu troco o elemento inteiro. E os que são, no caso de cartucho, às vezes eu tenho que desmontar ele e substituir só o cartucho, que geralmente é feito de papel microporoso. E aí o papel que ele é feito lá, ele retém impureza até 5 microns, na verdade, né? É um negócio assim bem pequeno, porque os bicos jetor ou a linha lá no caso da bomba, vocês vão ver que ele trabalha com umas folgas muito pequenas. Então, se a gente passar aí sujeira muito grande, pode travar ou comprometer aí, no caso, esses caras. Hoje a gente vê muito disso aqui, ó, o tanque de combustível fabricado de polietileno de alta densidade. Mas antigamente, do que era feito os tanques? Você pega um trator mais velho, do que era feito o tanque do combustível? Não é de ferro mesmo? É lata. Você pegar É é lá. aço, né? É. Então a gente tem alguns inconvenientes aí, por exemplo, tá? O polietileno aqui, se vocês... aqui tem um problema sério que acontece não só para... Se vocês pegarem ele cheio e quiser tirar, por exemplo, o marcador de combustível, se for de rosca, alguma coisa, depois, se você deixar muito tempo, depois vocês não conseguem encaixar ele, porque ele tem deformação, tá? Então, é um problema isso daí. Então, na hora que for fazer uma manutenção dessa, sempre, se for com rosca, por exemplo, lá onde fica o marcador de combustível ou a bomba de alimentadora, se tiver uma bomba elétrica, alguma coisa assim, sempre permaneça aquela tampa no lugar. Não dá para ficar tirando ela, porque senão ela deforma, tá? E aí aquela capacidade, por exemplo, de autonomia que a gente havia falado no começo, tá? Aí depende, no caso, do tamanho do trator que vocês estão trabalhando, um trator com, sei lá, com 180, 200 litros, 400 litros, 600 litros. Aí depende, no caso, do tamanho do trator, porque ele vai ter a autonomia dele, quanto for maior a capacidade dele, no caso de trabalho ou potência, vocês vão ver que ele vai gastar mais também, né? Só que em menos tempo, na verdade. Então, onde eu tenho uma propriedade que é maior, vai ser, no caso, vai maximizar, no caso, o teu trabalho, e você vai terminar em menos tempo. No caso, se trabalhar em janela, no caso, igual a agricultura trabalha, o cara fica trabalhando em cima, no caso, da lâmina da faca. Tá? Então, ele fica ali sempre querendo aproveitar o máximo possível, ou se ele perdeu uma janela, ele tem que plantar mais rápido para ganhar tempo, alguma coisa assim, então acaba utilizando essas máquinas um pouco maiores. Copo de sedimentação, ó, localizado antes da bomba alimentadora, normalmente, né? Decanta a água contida no combustível,
tem uns que é translúcido ou não, e apresenta a parte inferior um parafuso para drenagem. Esse aqui, ainda que a gente fala que é parafuso de drenagem, ainda é um sistema mecânico, mas já temos hoje no mercado o sistema que é, no caso, eletrônico. Ele tem um sensor que vai calcular o dielétrico, ou ver, no caso, a diferença, no caso, entre densidade de um líquido e do outro, e de tempo em tempo ele vai fazer a drenagem, no caso, automática desse conjunto. Daí, jogando fora, no caso, essa água que foi condensada, tá? A gente fala de condensação aqui porque o que acontece? E a gente tem diferença de densidade, o óleo diesel sempre vai ficar na parte de cima e a água na parte de baixo. Às vezes acontece do cara não ficar ruim de pegar um trator de manhã, alguma coisa assim, porque a hora que ele aspira lá o combustível, ele está aspirando, no caso, a água, e você sabe que a água não pega fogo, né? Difícil. Então, o que acontece? Ou ele pega e fica falhando, até, no caso, alimentar totalmente, no caso, por combustível normal. Bomba alimentadora, se for uma mecânica, igual a gente está vendo aqui, em alguns tratores vocês vão encontrar. Essa aqui está falando que é uma de pistão, mas em alguns tratores vocês vão encontrar que é de diafragma. Não sei se vocês já viram. Os tratores mais antigos aí, sempre com diafragma. Tem uma bombinha igual usava nos carros antigamente. Então, o diafragma, de um lado ele puxa, do lado ele empurra, então o diafragma vai estar trabalhando na hora que ele for fazer a sucção, e aí ele tem uma válvula de entrada e uma válvula de descarga. O que é? Um lado ele enche, no caso, a câmara, no caso ela fecha e depois abre a descarga. Ela vai estar desligando o circuito, no caso, de alimentação. Essa lâmina ou essa válvula que eu estou falando para vocês, geralmente são lâminas de palheta, que a gente chama, ou válvula de palheta. Tá? Essa palheta é uma palheta metálica, na verdade. Difícil aí a gente encontrar algumas de borracha, porque a borracha ela compromete. Quando a gente fala que ela é de aço, então não tem esse inconveniente de estar se desgastando com facilidade. Então aqui, ó, essa aqui é uma bomba, no caso, selada, tá? Que não tem como, no caso, a gente trocar reparo, vai trocar a bomba inteira. Essa outra aqui, por último, aqui é uma bomba desmontável, que eu posso trocar o diafragma na parte interna. Isso, hoje em dia, gente, não é mais viável. É mais fácil você trocar isso aqui, ó, mais rápido que você ficar desmontando, tirar a bomba, trocar reparo, fazer tudo isso, tá? Então, é mais fácil trocar a bomba completa lá no conjunto do que ficar trocando reparo. O custo-benefício hoje não compensa em relação a você trocar reparo. Isso aqui é um negócio que adotavam muito antigamente. E esse modelo aqui é de pistão, essa bomba alimentadora. Aqui ele fala que é de bombeamento de combustível de baixa pressão, não é no caso de alta, até a bomba injetora. Depois dali, quem que é responsável é, no caso, a bomba injetora. Nós estamos falando aqui exclusivamente de uma bomba que é, no caso, para alimentação de sistemas mecânicos. Quando eu falar, por exemplo, de sistemas eletrônicos, vocês vão ver que existe as bombas elétricas, que vão alimentar até a bomba injetora, e existe as bombas centrífugas, que vão puxar através de rotação, no caso do próprio motor, o óleo lá, no caso do reservatório, até chegar a bomba, no caso, de recalque. Essa bomba de recalque, gente, em alguns modelos aí, vocês vão ver que essa bomba de recalque, ela tem a função de aumentar a pressão. Então, ela é como se ela tivesse, chegou a 800 gramas de pressão. Quando, por exemplo, ela começa a recalcar, ela vai assim, de 800 gramas, ela pulou para, no caso, 400 bar, tá? De pressão, ou 400 quilos. Aí, de 400, ela recalcou de novo, foi para 1.200. De 1.200, ela recalcou de novo, foi para 1.800. Então, é uma bomba com 3 estágios de recalque.
para ela chegar à pressão máxima, tá? Para auxiliar na abertura, no caso dos bicoinjetores. Tá? Então, no sistema eletrônico é diferente aí essa relação que a gente está acostumado a ver. Tá ok? E aqui os nossos filtros, que eu havia falado para vocês. Ó. Então, evita as partículas suspensas ou contidas no caso do combustível, atinge a bomba injetora. A bomba injetora, como é um elemento que ele tem um acabamento, ou ele tem, no caso, uma construção muito delicada, não pode chegar, por exemplo, material sólido lá, ou material que esteja suspenso no líquido, porque ele vai funcionar como abrasivo. E abrasivo, tudo lá dentro vai desgastar os metais e vai começar a dar entrada, no caso, perca de pressão, entrada de ar, então vai acabar comprometendo bastante coisa. Então, tomem cuidado em relação a isso daí, tá? Para, no caso, esses elementos filtrantes. Aqui um filtro de combustível com sedimentador tudo embutido. Então ele tem um filtro na parte de cima e essa parte de baixo aqui, ó, o que é? É onde que vai reservando o que? A água, tá? O reservatório de água. O que eu vou fazer aqui? De vez em quando eu vou vir aqui no dreno, abro ele joga essa água aqui por essa parte que é o ladrão e elimina. Os modernos agora, em vez de ter esse dreno aqui que é mecânico, ele tem um solenoide. Então, o solenoide, o que é? Manda um sinal elétrico, o solenoide arma, ele vai abrir esse solenoide aqui e vai drenar e jogar essa água aqui de tempos em tempos, tá? E evita, no caso, de você ter que chegar lá e fazer isso aí manualmente, tá? E aqui, gente, só para a gente, no caso, fechar aquilo que eu já havia mostrado para vocês, está aqui, ó, a linha, no caso, de alta pressão, já com óleo filtrado, está aqui, tá? A de baixa pressão com óleo filtrado, que é essa outra linha aqui, e de baixa pressão, no caso, com impurezas, que chega, no caso, até a entrada da bomba. Na verdade, gente, tá? Essa com impureza aqui, ela tem que estar a linha de filtro, a baixa pressão filtrada de retorno, mas aqui tem que ter um filtro para chegar aqui, antes de chegar na bomba, ela já eliminar essas impurezas. Esse desenho aqui está errado. Então, aqui teria que ter um filtro aqui, ó, né? No caso, na entrada da bomba. Não dá para ela chegar aqui desse jeito. Porque esse que está falando que é de baixa pressão filtrada é retorno. Retorno, no caso, para tanque e retorno do bico para tanque. Tá? De um modo geral, depois que a gente já injetou, se tiver alguma sujeira que for retornar para tanque, não tem problema nenhum, porque ele vai passar por um processo, no caso de filtragem de novo. Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso daí. O sistema de gerenciamento eletrônico é mais ainda preciso a parte de filtragem do que esses sistemas, no caso, mecânicos. Tá? Mas tanto um ou o outro, a gente tem que tomar muito cuidado aí com o tempo de utilização do combustível, porque seja ela mecânica ou seja ela, no caso, eletrônico, se tiver já com o tempo, no caso, comprometido aí do combustível, o certo é drenar o tanque, drenar a linha de alimentação, drenar filtro, tudo isso, e começar do zero, tá? Porque senão, às vezes acontece lá, se o caminhão ou o trator, a máquina ficar parada muito tempo, aquela parafina que está lá dentro, que eu falei para vocês que forma dentro do óleo diesel, travar todos os elementos aqui. Aí o trator nem entra em funcionamento, ou a máquina não entra em funcionamento, porque os elementos que era para estar funcionando aqui estão tudo travado lá, porque houve essa contaminação do conjunto. Tranquilo, gente? Tranquilo. Jordani, alguma dúvida? Lincoln, até aqui? Então, quieto, Gente, ó, atrasado aí. detalhe que eu vou falar para vocês. Hoje,
Se vocês forem assim, ó, eu vou parar de trabalhar de mecânico do trator, mas eu quero mexer com bomba injetora. Não falem que vão mexer com bomba injetora. Falem que vão mexer com o sistema de gerenciamento eletrônico de motor diesel. Por quê? A bomba injetora tá o quê? Aqui está ficando escassa no mercado. Tem bastante rodando ainda, pela a frota que a gente tem. Mas tudo que está saindo do mercado hoje, trator, caminhão, caminhonete, todos eles são eletrônicos, tá? Acabou essa questão de ter a bomba injetora. Então, eu vou ter, no caso, um sistema de gerenciamento eletrônico. Aí os bicos, no caso, tem comando eletrônico, a parte de distribuição, a parte eletrônica de distribuição, toda ela é feita no caso. Existem alguns componentes mecânicos que têm que ser ajustados? Existe. Então, vou ajustar um bico, vou ajustar, por exemplo, uma bomba de alta pressão, tá? Mas a parte de gerenciamento, isso agrega valor. Hoje, se você pegar um cara que é bombista, que mexe com essa parte de gerenciamento eletrônico de caminhão diesel, é facinho do cara tá ganhando aí 6, 7 contas, tá? Mas tem que entender, porque daí vai agregar a parte de mecânica e eletrônica junto, tá? Diferente do que a gente falava. Antigamente, o bombista ganhava bem? Ganhava, mas só que dependia do maquinário. Maquinário é caro, no caso, ter um negócio desse, né? Mas a gente tem ainda bastante gente no mercado que trabalha. E são muito específicos. Às vezes você pega um cara que é bombista, tem um bombista só naquela oficina que mexe com bomba injetor e o restante dos caras só tira e coloca a bomba no pátio. Não é o cara que mexe lá na máquina, não. Porque a máquina, na verdade, ele está controlando o débito, no caso de injeção, e trocando os elementos que tem que ser tirados. Tem daquelas bombas injetoras que a gente vai dar uma olhadinha depois, tem bomba injetora dela que tem 300 peças numa bomba injetora. Tá? E aí, quando a gente passou para o sistema eletrônico, isso minimizou. Eles colocaram menos peças e é muito mais preciso porque ele tem controle eletrônico, no caso do conjunto. Tá? E a questão de legislação também, porque a parte mecânica eu não consigo mais se adaptar à legislação que a gente tem hoje. Tá? Se eu não me engano, até o ano passado, era para ter sido o ano passado, todos os tratores, mesmo os baixas cilindradas, saíram com motores eletrônicos, tá? Mas não foi todas as montadoras que conseguiram se adaptar. Aí o que aconteceu? Eles estenderam, eu acho que vai até o ano que vem ainda, começo do ano que vem, aí todos os motores de baixa cilindrada, a partir dos 60, lá, os 50 cavalos que tiver, até os 400, 300 cavalos lá, vocês vão ter que todos eles eletrônicos, diferente do que a gente está vendo, por causa de legislação e emissão de poluente que a gente tem. Tá? É um negócio diferenciado aí para quem... E o cara que mexe com a parte de gerenciamento, ele mexe gerenciamento de trator, gerenciamento, no caso, de caminhão, de caminhonete, é tudo parecido. A parte de gerenciamento do motor, não gerenciamento da parte hidráulica ou, no caso, da parte industrial da máquina, que aí é diferente. Tá? Vamos parar por aqui, gente. Hoje, depois, na próxima semana, a gente vê, tem mais algumas coisas que a gente vê, as características de diesel, vamos falar algumas coisas da parte de eletrônica, a parte de controle eletrônico. Seria isso hoje? Alguém tem mais alguma dúvida? Não, esse aí é tranquilo, né? Sossegado? Essa parte introducional é sossegado, gente. Outra coisa, se acontecer de chegar lá para vocês e o cara falar que vocês têm que tirar a bomba injetora para mandar o bombista, eu acho que não acontece isso porque tem muitas empresas de vocês que vocês estão trabalhando lá, a hora que tem que tirar a bomba, eles chamam o bombista vem tirar lá dentro da empresa, não vem? Não, a gente mesmo tira. Eu Tira mesmo até já tirei uma parte dela já. a bomba injetora mesmo ou para eletrônico ou mecânico? Mecânico. Mecânico? E na hora Ixi, de até colocar ela, quem colocou? eu mesmo, que é Você fácil, mesmo? né? Hã? Aham. Eu mesmo. Mas você soube sincronizar tudo a bomba, acertar débito, esse negócio todo? Sim, é só pôr no ponto, né? É só pôr no ponto e travar ela. Ah, só. Então você já Aí está manda. ligado nisso aí. Mas o pessoal que nunca fez isso tem que já ver essa situação. Porque às vezes você deixa a ferramenta lá, ou tira com a ferramenta e coloca com a ferramenta, né? Esse é tempo. Facilita. Isso é que você já está ligado, mas tem o pessoal que nunca desmontou isso aí,
adequado que o cara verifique aí, porque senão vai acabar fazendo caca depois, né? Aham. Mas beleza, gente. Seria isso hoje. Bom final de tarde, senhores. Bom final de semana. Semana que vem a gente volta a conversar mais um pouco. Igualmente. Tá joia, então? Se cuida, moçada. Falou, pesado. Falou, professor. Até mais. É.